Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal da Studio Excel. No dia de hoje vamos conhecer a ferramenta de transição dentro do PowerPoint, que nada mais é aqueles efeitos que cada vez que você avança um slide ele vai avançando etapas durante a sua apresentação, que permite fazer alguns fluxogramas dinâmicos, por exemplo. Fique conosco, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. Então pessoal, estamos aqui na tela do nosso PowerPoint, uma outra ferramenta da Microsoft, onde nós vamos aprender a fazer algumas animações dentro da nossa apresentação. Em primeiro momento, nós temos aqui uma espécie de fluxograma com algumas setas de ordem, no caso, aqui seria o início do meu fluxo e aqui o fim. E eu desejo então colocar uma animação nessa minha apresentação, que quando eu for passar as etapas, essas etapas venham na ordem do acontecimento. Para isso existem duas ferramentas no PowerPoint. A primeira se chama Transições e a segunda Animações. A Transições ela é uma ferramenta mais voltada para o slide. Então, por exemplo, aqui, o meu slide é toda a minha aba lateral aqui. E a transição serve como uma maneira de suavizar a passada do slide. No caso, se eu tivesse um segundo, um terceiro, um quarto slide, eu iria definir uma transição durante a troca do slide. Nesse caso aqui eu tenho algumas opções: transformar, esmaecer, empurrão, entre outras. E eu posso simplesmente vir aqui e selecionar. Então eu vou utilizar a ferramenta aqui de dissolver e vou dar um play aqui ao canto, ó, visualizar transição. Toda vez que eu visualizar a transição, o PowerPoint vai repetir aquela ação. Então no caso, quando eu tiver um próximo slide, na hora que eu for trocar de uma tabela para outra, lá no momento que eu estou fazendo a apresentação, ele vai replicar a opção de dissolver. Para isso, eu também tenho opções, aí foge um pouco do slide, aqui é para trocar a página, mas eu consigo criar animações dentro do meu slide, que é para fazer o quê? Eu quero demonstrar que esse meu fluxograma tem um início e eu quero demonstrar as próximas etapas dessa minha animação e do meu fluxo desenvolvido. Para isso eu venho na segunda aba aqui em cima, que se chama Animações. Nessa aba de Animações, eu também tenho alguns modelos, no caso, então, eu tenho a opção de aparecer, esmaecer, surgir, aumentar, vai e vem, entre outras, tá? Nesse caso, vamos utilizar a opção de girar. Então, o que vai acontecer? Toda vez que eu acessar esse slide, as minhas formas vão girar, ou seja, elas vão aparecer. Mas para isso é necessário ter uma ordem, no caso. Essa ordem é feita como? Você vai sempre selecionar a primeira forma. O que é a primeira forma? A primeira forma que você deseja mostrar para o seu espectador. No caso aqui, é essa minha primeira forma aqui. Eu quero que ela, toda vez que iniciar o slide, ela apareça. Vou dar um visualizar, ela apareceu. Após aparecer a minha primeira forma, eu quero utilizar a seta. O que essa minha seta irá fazer? Eu vou colocar aqui uma trajetória personalizada. Se move ao longo de um caminho específico. Então, vou aqui identificar o caminho que essa forma vai se selecionar. Ó, vejam que bacana que acabou ficando a visualização. Ele saiu com a seta do local, foi, concluiu e voltou ao normal. Ah, mas eu não achei muito interessante. Então eu vou vir aqui e vou colocar o surgir. E o PowerPoint já replicou essa ação. E eu vou replicar isso para todos os outros itens da minha apresentação. Então eu vou vir aqui na minha terceira ordem e eu vou utilizar um pouco de cada modelo aqui para ficar bem animado mesmo. Vamos colocar aqui vários modelos. Perceba que conforme você vai selecionando os itens, ele vai criando um número aqui dentro da apresentação, que seria a ordem. Mas fique tranquilo, quando você apresentar, ninguém vai ver essa numeração, apenas você. Então vamos selecionar aqui, eu já tenho 4 itens, vou para o quinto. Note que quando eu seleciono uma forma que tem animação, ele já me destaca o número que está selecionado, o que organiza bastante, né, na hora de desenvolver. Um terceiro aqui, o modelo,
Vamos para a próxima seta, vai ser a seta de surgir. Mas aqui ao lado eu vou utilizar, vamos utilizar aqui um aumentar. Ó, veja que bacana. São 7 animações, eu já tenho mais 4 pendentes. Vou replicar isso para todos, um pouco de cada para mesclar a minha apresentação, ter um pouco de cada situação, então para deixar mais dinâmico mesmo a animação e também demonstrar todas as ferramentas que a gente tem. E por fim aqui então a minha última forma. Sendo assim, eu praticamente tenho todo o meu slide com uma transição inicial, então toda vez que eu iniciar esse slide ele vai fazer essa opção de dissolver. E agora, quando eu for apresentar, ele vai fazer uma ordem cronológica, que eu vou colocar agora no modo livro. Ó, veja que bacana, o modo livro aqui iniciou, deu a opção de dissolver, e conforme eu vou avançando, ó, ele já vai me trazendo algumas opções. E perceba que teve algumas alternativas aqui que acabaram não saindo do contexto. Por quê? Porque eu utilizei um outro padrão, ó. Veja que interessante, aqui eu utilizei a entrada. Mas nesses aqui eu utilizei a ênfase. E nos outros, que eu também utilizei outros modelos aqui de ênfase, eles acabaram ficando diferentes na hora da apresentação final. O que eu gostaria de mostrar para vocês que para cada modelo aqui, ele tem um efeito diferente. Então agora, ó, todos eles estão no formato entrada, e eu vou colocar para apresentar, e o meu slide veio em branco. Ó. Ah, mas o fulano vai pedir assim, mas como que o teu slide está em branco? Claro, eu vou apresentar as informações com a ordem dos fatos. Então, vou colocar aqui avançar o slide e vou explicar o primeiro item que apareceu. Expliquei o primeiro item, conforme eu vou avançando nas teclas de atalho ou algum botão para você trocar os slides, ele vai trazendo na tela a ordem dos fatos. E aí você consegue explicar detalhadamente todos os itens dos seus slides, vai ficar bem animado, a animação vai ficar completa, e quando você chegar ao final, ele vai dar o fim da apresentação, ou vai utilizar a nova transição para o próximo slide. Essa dica é muito boa para você que faz bastante apresentações de PowerPoint, eu acho bacana que você utilize, e até a próxima.